Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco e nós estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse mesmo telefone, que é meu WhatsApp. Está aí 99-DDD e o telefone 991520454. Não se esqueça aí, dê um legal aí. Se inscreva em nosso canal, é gratuito. Isso vai ajudar a divulgar esses vídeos para outras pessoas também. Nos ajude. Olha, o vídeo é grátis. Os slides, os estudos, tudo é gratuito. Só te pedimos esse favor, que é dar aí um legal e se inscrever em nosso canal. Isso para ajudar as outras pessoas também a assistirem e receber esse material também gratuitamente. Então, nos ajude. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD, adultos, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Ezequias Soares, que é pastor-presidente em Jundiaí, São Paulo. Já estudamos neste trimestre, na lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na lição 2, somos cristãos. Na lição 3, a encarnação do Verbo. Na lição 4, vamos estudar hoje, Deus é triuno. Nós colocamos aí para você essa figura ilustrativa, mostrando aí, olha só. Então Deus, ao mesmo tempo, é três pessoas: Pai, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. E aí nós colocamos algumas referências bíblicas, você pode estudar direitinho. Então Mateus 28:19, João 8:16, João 14:26 e Atos 10:38. Então veja que temos aí bastante material bíblico para nós defendermos a doutrina da Trindade. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, mas são tantas coisas que nós estudamos que existem na Bíblia, assim, não a palavra exata, mas a doutrina está na Bíblia. Na lição de hoje nós vamos estudar os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Subtópico 1, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Subtópico 2, evidência no Antigo Testamento. Subtópico 3, revelada no Novo Testamento. Tópico 2, as heresias contra a doutrina da Trindade. Subtópico 1, o unicismo. Subtópico 2, a verdade bíblica. Tópico 3, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Subtópico 1, o problema. Subtópico 2, uma reflexão bíblica. Subtópico 3, a posição oficial. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. Então nós temos hoje os unicistas, que muitas vezes eles podem até explicar as pessoas da Trindade, mas eles negam essas três pessoas é o mesmo Deus. Eles sabem distinguir claramente o que é na Bíblia, o que significa ali Deus, o Pai, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eles sabem explicar as funções, tudo direitinho. Só que eles não aceitam que Deus é o único e é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles só existe então um Deus, mas é uma dessas pessoas só. Então tem aqueles que dizem que só Deus Pai é Deus, outros dizem que só Jesus Cristo é Deus,
e outros dizem que só o Espírito Santo é Deus. Então tem o movimento Só Jesus, Sabelianismo, tem o movimento Tabernáculo da Fé. E veja só que esse movimento acreditava até que Eva teve relações sexuais com o diabo. E para eles, o nome Pai, Filho, Espírito Santo apenas são títulos de Deus, apelidos. E nós temos um movimento bem conhecido, bem divulgado e sustentado por nós, que é o movimento aí, né, que eles usam aí o conjunto com excelentes músicas, né, letras muito bonitas, e nós mesmos que sustentamos, né, que enriquecemos esse grupo. É um grupo aqui de São Paulo, né? Eles batizam as pessoas somente no nome de Jesus. Eles falam que nós, os evangélicos, somos idólatras. A lição 5 de 1997 mencionava o nome deles. Você pode conferir lá. Mas não adiantou. A igreja continua ouvindo as suas músicas, continua incentivando os outros a ouvirem também, continua sustentando esse grupo, né? E até convidam esse grupo para irem às igrejas cantarem, ou temos aí sempre alguém cantando música deles, né? Isso é um incentivo ao crescimento deles cada dia mais e atingir cada dia mais pessoas, levando-as à heresia, a se afastarem de Deus. Aí na época, eles ameaçaram levar na justiça o pastor, porque citou o nome deles, né? Foi uma confusão tremenda. Não sei por que se irritaram, se não são uma seita, né? Na verdade, eles estavam reconhecendo que são. O Centro de Literatura Cristã andou suspendendo, retirando todo o material deles por causa disso. Então existe outro movimento unicista também, que é a igreja local, chamada Igreja Local, conhecida por seu ônibus esportivo e o jornal Árvore da Vida. Então eles declaram que Sabélio explicava a Trindade, que aí Pai, Filho e Espírito Santo significava uma época de Deus na Terra. Eram aspectos temporários da divindade. Então eles dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são três aspectos divinos e eternos. Então, assim como Sabélio, eles dizem então que a Trindade é uma pessoa só. E ainda temos outro grupo unicista, Testemunhas de Yeshua, que foi fundado lá em 1987 em Curitiba, no Paraná. Então ele diz que recebeu uma revelação de Deus, que aquele tetragrama, que é o nome de Deus, e que esse nome Yeshua é esse nome na verdade. E eles acreditam que não pode falar o nome Jesus, que não vale nada esse nome. Tem que falar Yeshua, e Deus é Yeshua e pronto. Não existe, na verdade, para eles a Trindade. Chegou ao ponto de dizer que o nome Jesus é a marca da besta 666. E aí, depois você pode dar uma olhada no material escrito que nós enviamos para você gratuitamente. Você vai ver mais detalhadamente todos esses movimentos aí que são unicistas. Vamos então ao texto áureo que está em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28:19, então, esta afirmação, esse ensino, essa orientação para nós, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Veja só, mas está bem claro que nós vamos batizar as pessoas, né? Batizar nas águas aqueles que já se converteram. Nós não batizamos aqueles que querem se converter. Nós batizamos aqueles que se converteram, ou seja, eles ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, foram salvos. Aí agora é oferecido o batismo nas águas a eles. Veja que na inauguração da igreja, lá em Atos, né, capítulo 2, no dia de Pentecostes, ali no dia do batismo com o Espírito Santo, o primeiro batismo com o Espírito Santo que ocorreu
Então, inaugurando a igreja, ali Pedro pregou e as pessoas se converteram, tiveram um arrependimento de pecados, né? E depois disso foram batizados nas águas. Veja que não houve nenhum tipo de espera para batizar essas pessoas nas águas. Foram imediatamente batizados nas águas. Ali as pessoas recebem o Espírito Santo, são filhos de Deus, agora são batizados imediatamente nas águas. E o que o ministrante desse batismo nas águas fala? Então, Jesus disse bem claro: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo. Verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Então, nessa lição, nós vamos ver aí várias passagens bíblicas mostrando, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a Trindade estava presente em todos os momentos da humanidade na Terra. Deus sempre existiu antes de toda a criação, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existe depois da criação do homem e vai continuar existindo por toda a eternidade. Deus é sempre Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa doutrina está presente em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe está em Mateus 3, 15 a 17, 28, 19 e 20. Mateus 3,15 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja que nessas duas passagens bíblicas está tão clara a Trindade que a gente fica assim admirado quando alguém ainda diz que não tem a Trindade na Bíblia. Fica coisa assim até estranha, parece uma coisa diabólica, né? A pessoa não querer enxergar aí essa total clareza que existe aí nessas duas passagens bíblicas. Nós vimos a primeira aí sobre o batismo de Jesus Cristo nas águas, que é feito por João Batista, que era primo de Jesus, né? Então veja que quando Jesus é batizado, ou seja, ele é imergido na água, ele fica debaixo da água. Quando ele sai da água, a Bíblia diz que ele estava orando. Então veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Então veja só, ali dentro da água está quem? Jesus Cristo. Veio sobre ele o quê? O Espírito Santo. E uma voz do céu: esse é meu Filho amado em quem eu tenho todo prazer, ou seja, me comprazo. Você vê uma voz do céu dizendo: este é meu filho. Quem diz que é meu filho? É o Pai. Então aí está bem claro, né? E depois Mateus 28, então, falando sobre o batismo nas águas, e Jesus mesmo dizendo que quando formos batizarmos alguém nas águas, temos que dizer isto: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos na autoridade que Jesus Cristo nos dá para batizarmos. E a fórmula usada para o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A introdução da lição diz: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então veja, quando a igreja começou, a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que estava sempre o quê? Orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, evangelizando. A igreja não tinha nenhum tipo de problema com teologia. Não precisava ficar
insistindo, tentando de toda maneira explicar às pessoas sobre trindade, sobre cura, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre salvação de almas. Não precisava explicar nada. Eles sabiam pela prática. Eles sabiam isso claramente. Não tinha problema nenhum com isso. Mas, a partir do momento que a igreja deixou de ser uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, deixou de jejuar, de orar muito, de estudar muito a palavra de Deus, de evangelizar muito, aí foram aparecendo os problemas, porque foram entrando na igreja pessoas que não eram cheias do Espírito Santo e começaram então a criar todo tipo de encrenca. Aí veio aí todos os tipos de modismos teológicos, de crenças teológicas contrárias à verdadeira fé, contrárias à palavra de Deus. Se todos obedecessem uma ordem bem simples de Jesus, não haveria esse tipo de problema. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, sejam batizados com o Espírito Santo. Depois, vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, vão pregar o evangelho por toda parte, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até as confins da terra. Veja só, ele diz: não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam. Então, todos nós, se nós tivéssemos essa clareza, não haveria tanto problema. Por que existem tantas denominações, tantas crenças, tanto combate à Bíblia, às palavras de Deus, às palavras de Jesus Cristo? Por quê? Porque não obedecem uma simples ordem. A primeira coisa, a mais importante, não obedecem. E aí? Formam esses tipos aí de doutrinas errôneas, contrárias à palavra de Deus. Aí se formam tantas igrejas, Tem aí a igreja reformada, que nós vamos vendo aí sempre combatendo a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo da igreja, E tantas outras. E hoje nós estamos estudando aí as unicistas, Aquelas que negam a trindade de Deus. Tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Subtópico 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio 6,4, segundo livro de Reis 19,15, Neemias 9,6, Salmos 83,18, 86,10, é o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 a 32. Então, letra A, cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, em Filipenses 2,11, da mesma forma que ao Filho, Colossenses 2,9, e ao Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4. Letra B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino. Y, H, W, H. Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, 1, ao Filho, Isaías 43, Mateus 3, 3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8, 1, 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6, 4, Salmos 83, 18. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica errad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2:24. O termo errad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então veja que o mesmo Deus que está citado no Antigo Testamento é o mesmo Deus que está citado no Novo Testamento. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele é citado ao mesmo tempo como Pai sendo Deus,
O Filho Jesus Cristo é citado como Deus. O Espírito Santo é citado como Deus. Então, o nome Deus, ele é citado sozinho como Deus Pai. O nome Deus também é citado sozinho como Deus Filho. E o nome Deus é citado também como Deus Espírito Santo. O nome Deus sozinho. E quando aparece o tetragrama, lá no Antigo Testamento, né, que é o nome de Deus, aí as 4 consoantes, Y, H, W, H. Você pode ver que tem 2 Hs, né? Esse H que representa o Espírito Santo. Veja que quando uma pessoa fazia uma aliança com Deus, como por exemplo Abrão, o que Deus faz? Deus pega e coloca no nome de Abrão o H. A partir daquele momento, Abrão passa a ter, como tem uma aliança com Deus, passa a ter um pedaço do nome de Deus no nome dele. Abrão passou a ser Abraão. Né? Infelizmente no português não tem o H, nas outras línguas tem, né? Como o inglês, Abraham. Então, esse H é importantíssimo. Infelizmente no português não tem. Mas esse H veio do nome de Deus para o nome de Abraão. A partir daí também Deus passa a ser chamado Deus de Abraão. Né? Então é uma aliança. Então quando aparece o tetragrama na Bíblia, você não vai ver o tetragrama escrito lá. Você vai ver escrito Senhor. E essa palavra está sempre ali em letras garrafais, letras maiúsculas, né? E ali está falando então de que? Da presença de Deus Pai. Outro lugar fala que é a presença de Deus Filho, Jesus Cristo. Outro lugar fala de Deus Espírito Santo. Então fala da pessoa, de cada pessoa da Trindade. Esse tetragrama sempre vai indicar o quê? A Trindade. Enquanto nós estamos falando, nós estamos colocando para você aí os versículos bíblicos, né, que mostram claramente isso. Então veja que essa palavra Had, você lê aí Echad, né? Não tem problema falar Echad. Veja só, essa palavra, ela indica um plural, ou seja, uma unidade composta. Então está subentendido aí que é uma trindade. Olha lá, no início da criação, o que diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Olha o que está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja bem, façamos, está no plural, está indicando claramente aí a Trindade. Olha no capítulo 1, versículo 2 aí de Gênesis, está dizendo que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E ali, quem é que está criando tudo ali? Deus. E quem está falando? Deus Pai. Veja só, a Trindade é assim que funciona. Deus programa, Deus faz o projeto. O Filho Jesus é o verbo, ele executa esse projeto. Ele que vem fazer, vem executar aquilo que o Pai planejou. E o Espírito Santo dá poder para o Filho executar o que o Pai projetou, o que o Pai planejou. E o Espírito Santo é quem revela isso para nós. Então, o monoteísmo judaico não vai de maneira nenhuma ser contrário ao monoteísmo no Novo Testamento, monoteísmo cristão. Não é porque nós acreditamos na Trindade que nós estamos acreditando num Deus que não é o mesmo Deus dos judeus. Não. É o mesmo Deus. Agora, eles não compreendiam claramente a doutrina da Trindade, é evidente, né? Alguns poucos compreendiam, né? Como aí nós vamos ver, por exemplo, Davi, né? O profeta Isaías. Então, alguns compreendiam claramente, mas são raríssimos no Antigo Testamento aqueles que tinham uma noção clara do que é a Trindade. Subtópico 2, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22.
E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7. E não para por aí. Em Isaías 63, 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé, ou Yahvé, e com o anjo de sua face. Então veja quanta prova bíblica da Trindade, quanta coisa no Antigo Testamento que indica claramente a Trindade. Veja que as palavras são usadas no plural. Façamos o homem. Olha aí, façamos. Está no plural. Eis que o homem é como um de nós, né? Sabendo o quê? O bem e o mal. Porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu, passou a conhecer o bem e o mal. Ao contrário do que ensinam aí os reformados, né? Que dizem que o homem só conhece o mal. Não, está bem claro. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E aí a palavra nós, olha aí, Deus dizendo de si mesmo, no plural. Lá na Torre de Babel, né, está escrito: desçamos. Vamos ver lá os homens, o que eles estão aprontando lá, né? Deus diz: desçamos, no plural. Diz: desçamos e confundamos. Estão no plural todas as duas palavras. Olha aí, Isaías 63, 8 a 14. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias de atividade. Mas eles foram rebeldes, contristaram seu Espírito Santo, e por isso lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora os que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce ao vale. O Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Então veja que está presente aí claramente o Espírito Santo no Antigo Testamento. Veja que é uma coisa assim que nos impressiona. Como é que aquele povo não tinha noção da Trindade, sendo que estava revelada claramente no Antigo Testamento? Até o falar em línguas estava claro no Antigo Testamento. Veja lá Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12 está lá. Olha lá. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual diz: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Veja que esse versículo é citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14 fala o quê? Sobre Espírito Santo, sobre falar em línguas. Subtópico 3. Revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Letra A, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, Mateus 28, 19. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 a 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13. Na unidade da igreja, Efésios 4, 4 a 6. Na obra da salvação, 1 de Pedro 1, 2. Além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, por exemplo, Filipenses 3, 3. Letra B, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Então, no Novo Testamento
muito clara a Trindade, né? Está assim bem explícita, né? Bem óbvia. Nós destacamos já aí, né, o batismo de Jesus Cristo, né? Jesus dentro d'água, o Espírito Santo descendo sobre ele, o Pai do céu falando: esse é meu filho amado. Depois nós falamos sobre o batismo nas águas, Jesus dizendo que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dons do Espírito Santo está bem claro aí, existem os dons de Deus Pai, existem os dons de Jesus Cristo, né? Os dons ministeriais, Efésios 4:11, e existem aí os dons do Espírito Santo. A Trindade está bem clara aí. Na bênção apostólica está lá bem claro, né? Aí você corrige para 2 Coríntios 13:14, né? Então aí a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Efésios, quando fala da unidade do corpo de Cristo, né? Fala aí de Jesus, fala do Espírito Santo, fala de Deus Pai. Vai aí na primeira carta de Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, olha aí. Capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja aí a Trindade presente claramente. Em Filipenses 3:3, olha aí, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Veja, a Trindade está em toda parte na Bíblia, bem clara. Veja que o nosso credo já começa falando da Trindade. Olha o que está escrito: creio, né, em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está em Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19, Marcos 12:29. Tópico 2, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Subtópico 1, unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Mateus 3:16, 17, 1 de Pedro 1:2. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Então você vai ver nos nossos estudos escritos aí, mais detalhadamente, cada uma dessas seitas aí, né? E os seus representantes, o que eles acreditavam. Você vai ver que o problema deles não é saber que existe aí o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nada disso. O problema deles é, para eles, tudo é uma pessoa só. Por isso que eles conseguem enganar tanta gente, porque a pessoa pensa que eles acreditam na Trindade, porque eles falam sobre o Pai, sobre o Filho Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, reconhece que tem isso na Bíblia. O problema deles é que sempre eles dizem que é um único aí, Deus, uma única pessoa. Eles não acreditam que Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No início aí do vídeo, né, nós falamos aí mais detalhadamente. E se você quiser mais detalhes, temos aí um estudo bem escrito, bem detalhado sobre tudo isso. E essas crenças dessas principais pessoas aí que eram unicistas se destacaram no unicismo. Subtópico 2, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade
A começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3,16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. Está aí em João 8,16, 17, 17,3. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10,30, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, Mateus 20, 23, Mateus 26, 39, 42. Também nos seus discursos, João 5, 18 a 23, 8, 19, 10, 18, 11, 41 e 42, e na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João 14, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segunda de João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então veja, para alguém chegar a essa doutrina aí de unicismo, ele só pode estar sendo guiado, orientado por um demônio. Só pode estar debaixo, então, da orientação de demônios. Porque não tem como a pessoa ler a Bíblia e não conseguir enxergar a Trindade aí que está muito clara. Veja, a quem é que Jesus orava? Veja só, se reconhecem que Jesus é Deus, então me diga, Jesus orava a quem? Ele orava a ele mesmo? São coisas assim, né? Absurdas. Não tem como alguém ler o batismo de Jesus nas águas e não ver que aí tem 3 pessoas presentes, que é o mesmo Deus. Jesus está dentro da água, foi submerso. Quando sai da água, desce sobre ele o Espírito Santo. Aí já tem 2 pessoas. E uma pessoa no céu fala, esse é meu filho. Quem é que fala esse é meu filho? Tem que ser o Pai. Então está bem claro. Em João 8,16, Jesus está dizendo que quem julga é o Pai. E ele diz, não é só o Pai, eu também. E Jesus diz, na lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Olha só, Jesus está dizendo 2 pessoas. Ele está falando, o Pai é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Não tem como negar isso. Em João 17,3, está falando que o mundo deve reconhecer Deus como verdadeiro, Jesus Cristo como Filho de Deus verdadeiro. João 10,30 está dizendo bem claro, eu e o Pai somos um. O quê? Um Deus só. Olha aí, eu e o Pai, então 2 pessoas. Olha só, está declarando bem a Trindade, bem simples. Veja que ele diz, olha, sentar à minha direita, aí quem sabe é o Pai. Cabe ao Pai escolher. Quando Jesus orou no Getsêmani, olha lá, está dizendo, meu Pai, chamando Deus de Pai, está orando ao Pai. Os judeus queriam até matar Jesus, porque ele dizia que ele e o Pai eram um só. Jesus também disse que era Filho de Deus. Eles não entendiam a Trindade. Estava escrito na palavra, eles liam, mas não compreendiam. E aí em João 5, versículo 23, olha só, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Veja bem, está falando que foi enviado pelo Pai. E diz quem não honra o Filho, não honra o Pai. Está separando 2 pessoas. Mesmo Deus. Em João 8,19, Jesus diz bem claro, aquele que me conhece, conhece o Pai. Quando o discípulo de Jesus diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta, e ele diz, mas eu estou há tanto tempo convosco, quem conhece a mim, conhece o Pai. Quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro e vai orar, ele ora ao Pai. Em João 17, Jesus novamente ora ao Pai, fala com o Pai, se referindo, se dirigindo ao Pai. Quando Jesus fala que vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, ele diz, o Pai, eu vou orar, vou rogar vocês ao Pai, e ele enviará o Espírito Santo. Veja bem, Trindade clara aí, ó, o Pai, o Consolador, o Espírito Santo, Jesus, está em João 14,16.
Olha em 2 de João, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Veja bem claro, separado aí para pessoa, Pai, pessoa, Filho, Jesus Cristo. Tópico 3, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Subtópico 1, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam este desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus diz que a vida eterna implica essa distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10,30. Jesus diz que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Mateus 11,27. Então aqui talvez, já com medo de processo, como já ameaçaram, então o pastor Ezequias Soares não quis citar aí o nome do conjunto, porque aí envolve muito dinheiro, eles cantam nas igrejas, nas Assembleias de Deus, tem igreja em São Paulo, então aí a confusão é feia. Então veja só que está bem implícito aí, quem é que é esse pessoal aí. Então são unicistas. Nós temos aí o CD, eles enviavam antigamente, eles enviavam em CD para as pessoas, falando que aquele que acredita na Trindade é idólatra, Estão adorando aí 3 deuses, Veja só, antigamente eles mandavam, parece que agora pararam de enviar. Mas eles são unicistas mesmo. E isso é um perigo, porque pode prejudicar até a salvação das pessoas. Porque Jesus disse que é importantíssimo reconhecer, então, Deus como o Pai, como o Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo como Deus. Veja bem, é importantíssimo para a nossa fé, até na nossa oração, Jesus disse bem claro que nós devemos orar, dizendo, Pai nosso que está nos céus. E o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo mora em nós, olha só. Então, se nós não tivermos aí a completa revelação do que é a Trindade, nossa vida cristã vai ser totalmente prejudicada. Então, para nós entendermos assim, claramente sobre a Trindade, nós podemos usar um ovo. Você pode usar na sua aula aí. Olha, o ovo, um ovo só. Olha, tem a casca, tem a clara e tem a gema. Quantos ovos são? Um ovo só. 3. Veja bem que a Trindade está até nas coisas. Olha, 3 partes, Olha lá. Prótons, nêutrons e elétrons. Lá no México tem lá uma câmara, de partículas, de aceleração das partículas. Acelera isso, de repente some. Veja só. Atinge o quê? O reino espiritual. Uma outra dimensão que nós não conhecemos, que é chamada 4ª dimensão. Olha só que coisa impressionante. Quando diminui de novo a velocidade, aparece novamente. Então são coisas impressionantes que nós ainda não compreendemos quase nada dessas coisas. Subtópico 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas.
As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias 17:9, e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e nós, nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 de Pedro 19, João 16:13. Então veja, existem várias denominações, várias religiões que as pessoas leem a Bíblia. Olha, no Espiritismo tem lá a Bíblia. E olha, excelentes estudos bíblicos e tudo, né? Que você fica assim admirado. Olha, a Igreja Católica Apostólica Romana, os padres aí pregam o Evangelho, uma maravilha. Veja só, as pessoas se convertem àquele sistema, àquela religião, àquela denominação. Não quer dizer que isso é o verdadeiro Evangelho. Não quer dizer que esse aí realmente é o alvo que nós temos que atingir. Porque o maior problema das religiões é esse, é o engano. Parece que nós vamos para o céu, mas vamos para o inferno. Parece que estamos salvos, mas estamos condenados. Olha só, essas pessoas que estão nessas seitas, parece que está tudo bem, mas não está. Uma pessoa que se converte ao Espiritismo, ela se torna pior ou melhor? Fica melhor. Começa a dar esmola, ajudar as pessoas, né? Melhora a pessoa, se torna uma pessoa muito melhor do que era antes. Quer dizer que está certo? Quer dizer que vai para o céu? Quer dizer que está salva? Não. Então, tome cuidado, porque parece que está tudo bem, mas não está. Subtópico 3, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Aí no tópico 3, subtópico 2. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11:4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. 2 João 10:11. Então veja bem, nós não vamos atacar as pessoas, né? Não vamos xingar as pessoas, nada disso. Agora, nós não concordamos, não apoiamos e as igrejas devem evitar. Então, por exemplo, cantar músicas desses conjuntos deve ser evitado. Os pastores têm a obrigação, os líderes da igreja têm a obrigação de não ajudarem, né? De não concordarem, de não apoiarem as coisas que vão conduzir as pessoas a uma seita. Então, tome cuidado, porque você pode estar ajudando, apoiando, né? Lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Deus condena aqueles que praticam, mas também aqueles que concordam, que apoiam. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então devemos crer na Trindade, reconhecer a Trindade e sempre estarmos com a certeza em nosso coração. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai e nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho, Jesus Cristo. Então, é um Deus só, três pessoas.
Então Jesus diz bem claro, ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. Se a pessoa não acredita em Trindade, como é que ele vai com uma pessoa chegar a outra pessoa? Não tem jeito, para ele tudo é a mesma pessoa. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, sabendo, acreditando que o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo a essa terra, que ele nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que era sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele. Morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então agora você vai sentir que o Espírito Santo vem convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Você vai sentir desejo de se arrepender, de pedir perdão a Deus pelo seu pecado, pelos seus pecados. Então, ore agora, juntamente comigo, e você recebe agora o Espírito Santo, recebe a salvação. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar. E Jesus cura você agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos isso que chega a Ti agora, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo no Teu Evangelho. Em nome de Jesus, entregando a vida a Ti agora, Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Toca neles, Senhor. Concede a eles o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba agora a sua cura. Você que está doente ou está enfermo, solta, ramasta, luz de força, ramanasserei. Esforça-te, porque Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar para nos salvar e nos dar saúde, nos libertar do poder das trevas. Em nome de Jesus, recebe a sua salvação, recebe a sua cura agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dá aí um joinha, um gostei, se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito desta lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp aí, telefone 99951520454, e nós enviamos para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, não tenho sustento nenhum, preciso da sua ajuda. Deus me ajuda através dos irmãos. Então você pode doar qualquer quantia, R$10, R$20, não importa quanto, envie para nós em alguma dessas contas aí. Aí estão Caixa Econômica, aqui o Bradesco e aqui Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Adina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Meu Pix você vê que é o CPF 331-957-81620. Que Deus abençoe você, sua família, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus.